Olá, gente, tudo bem? Estamos começando a segunda live da nossa preparação, do nosso esquenta para a maratona dos 7 passos da visão biopsicossocial do idoso. Uma maratona pensada com muito carinho para ajudar o professor de educação física a ter uma visão ampla do indivíduo, a ter uma visão biopsicossocial do aluno idoso, que faz toda a diferença dentro do contexto da gerontologia. Então, as vagas da segunda turma do curso de capacitação em prescrição eficiente para idosos vão abrir no dia 25 de novembro. E antes disso, uma preparação, um curso sobre visão biopsicossocial do idoso, 100% online, 100% gratuito, onde a gente vai trabalhar 7 pontos principais, 7 passos principais para que você desenvolva uma visão biopsicossocial do idoso, uma visão ampla e entenda de verdade o que um aluno idoso precisa para que a sua prática seja mais assertiva e para que você, professor de educação física, seja um profissional potente dentro da área da gerontologia, tá? Então se inscreva, o link tá lá na bio. E a inscrição é gratuita, não perca, espalhe essa notícia por aí, compartilhe para que juntos a gente lute pela valorização da educação física na gerontologia. A minha convidada de hoje é uma querida, é a Cíntia, o Instagram dela é cardio.integrativa.rj, e eu vou chamar ela aqui. Vamos lá. E a gente vai falar de medicina integrativa e longevidade, hein, gente? Tudo a ver. Oi! Oi, tudo bem? Querida, que bom que você tá aqui. Boa noite. Boa noite. Como é que tá? Tudo bem? Tudo bem, e você? Oi, Temos um Gui! convidado especial hoje. Oi, Tudo bem? sinto bem. Como é que você tá? Muito bem. Que bom! Você vai participar da live com a sua mãe hoje, é? Ah, não. Não? O que você vai fazer? Eu vou assistir televisão. Ah, então tá bom. Então tá bom. Se a gente não souber alguma coisa, a gente te chama, tá? Tá bom? Tá bom, Eu sou o neto da mamãe. tá certo. Tô só tentando posicionar aqui a câmera melhor. Tá dando pra Tá. mim bem? Tá ótimo, tá ótimo. Fica tranquila que tá ótimo. Aham. Vamos lá. Bom, então vamos. A gente vai falar hoje de medicina integrativa e longevidade. Um assunto que cada vez ganha mais corpo, né, Cíntia? Com A certeza. Cíntia é médica cardiologista e especialista, tem pós-graduação em medicina integrativa pelo Einstein, que é uma pós-graduação em medicina integrativa que é referência, né, Cíntia? É uma das referências de saúde integrativa, sim. Então, fala um pouco dessa sua. Por que você foi para o lado da medicina integrativa, né? Além de ser médica, além de ser cardiologista. Então, assim, eu acho que entendendo o conceito do que é a saúde integrativa, a medicina integrativa, eu consigo puxar o porquê que eu caí para esses lados. Tá, então fala pra gente o que é medicina integrativa e saúde integrativa. Saúde integrativa nada mais é do que um conjunto de práticas que reúne diversas modalidades terapêuticas com o intuito de cuidar de um indivíduo. Então, quando eu comento de diversas modalidades terapêuticas, eu não estou focando nenhum sintoma, nenhuma doença em especial, eu estou realmente individualizando essa pessoa e colocando todas as suas vertentes em jogo quando eu estou querendo cuidar dessa pessoa. No caso, eu posso utilizar a metodologia de medicinas tradicionais, como a medicina chinesa, a medicina ayurvédica, até a indígena, né, como é muito conhecida a fitoterapia, né, e trazendo em conjunto com a medicina convencional, que a gente conhece muito bem aqui do Ocidente, enfim. Então, quando eu falo de saúde integrativa, de medicina integrativa, estou tentando juntar tudo isso
para o melhor do paciente, para trazer esse foco para o paciente. Tanto como um método terapêutico no sentido de tratamento complementar ao tratamento real de suas doenças. Só um minutinho, tá, mamãe? Como também com a questão... Como também a questão de prevenção, né, e promoção da saúde. Então, quando eu estudei medicina, eu sempre pensei na possibilidade de integrar esse indivíduo como um todo, né? Eu tenho uma mãe que é psicóloga e mais ninguém da área da saúde na minha vida. Então, mesmo amigos ou familiares sempre me trouxeram diversas questões relacionadas, né? Tem professores na minha família, tem um pouco de tudo. E nunca fui tão focada assim, somente naquela medicina, né, cartesiana. Sempre pensei que alguma outra forma podia estar relacionada, alguma outra coisa, quer dizer, podia estar relacionada a algum problema desse indivíduo, tanto da questão psíquica, psicossocial, quanto relacionada aos seus próprios sensações e sintomas. E então eu fui buscar na saúde integrativa, na medicina integrativa, inclusive nessa pós-graduação que eu fiz, esses conceitos. E me surpreendi, porque realmente é fenomenal você entender o conceito de escuta ativa, né? Simbolizar que, de fato, isso traz muito mais da questão que você precisa ajudar aquele indivíduo do que qualquer outra coisa, né? Então, acho que foi por aí. E que é um desafio, né, Cíntia? Oi? É um desafio, né? É um conjunto de desafios, porque assim, eu acho o conceito de medicina integrativa e saúde integrativa muito parecido com a gerontologia, né? Que fala de entender o envelhecimento e estudar o envelhecimento de forma biopsicossocial. Então, esse biopsicossocial, a gente às vezes fala muito e pratica pouco, né? A gente ainda é muito viciado no conceito biomédico, né? Não sei se tá certo falar isso, né? Porque a gente ainda faz a apresentação de uma pessoa, por exemplo, como esse é o fulano de tal, ele é hipertenso, isso, isso, isso. E às vezes o fundamento daquela patologia ou daquele desequilíbrio tá numa depressão, na ansiedade, numa perda, no sentimento de finitude que o envelhecimento traz. Sim, mas não só isso, assim, por exemplo, pela Organização Mundial de Saúde, o conceito de saúde, na verdade, é esse estado, né, de bem-estar. Eles dizem, é a completa sensação de bem-estar físico, mental e social, meio que não somente a ausência de doença ou de enfermidades. Então, dentro desse conceito, a gente entende que mesmo que você não conheça, né, que você tem alguma comorbidade, alguma coisa propriamente dita, isso não significa que você é uma pessoa saudável. E quando a gente traz isso para o conteúdo da longevidade e do processo de envelhecimento, a saúde integrativa se torna ainda muito mais importante, porque traz essa questão do envelhecimento mais sustentável, mais saudável possível, independente de você ter comorbidades, doenças ou enfim. É baseado em evidências científicas e já foi mostrado e confirmado a questão de que, por exemplo, muitas práticas integrativas ajudam pacientes que estão em tratamento de quimioterapia, por exemplo, para câncer, ao processo desse momento ser mais fluido, menos penoso, menos doloroso. E aí proporciona, né, de fato, a saúde integrativa, o principal objetivo é proporcionar essa sensação de bem-estar e melhoria da qualidade de vida desse indivíduo, né? Então, acho que quando a gente traz o conceito do envelhecimento e longevidade, a gente quer dizer a mesma coisa. Com certeza, a gente quer dizer a mesma coisa. Quando a gente traz a gerontologia, traz o conceito de saúde pela OMS, quando a gente traz os pilares de envelhecimento ativo, todo mundo vai... Todas essas pontas vão se amarrando
dentro desse aspecto multi, né? Desse aspecto mais amplo, onde envelhecer, dificilmente o indivíduo vai envelhecer sem alguma patologia, né? Mas não precisa ser difícil, não precisa ser pesado, né? Eu acho Doloroso. que Não precisa ser exatamente. doloroso. Não precisa ser o tempo todo um chicote nas costas, porque o cabelo branco está nascendo e eu estou envelhecendo, e aí a pessoa vai se cobrando, e o processo de envelhecimento traz muitas questões, o declínio fisiológico faz parte, né, desse processo, e aí a pessoa não acaba não encontrando uma saída. Agora, a medicina integrativa, a saúde integrativa, trabalha a propósito? Oi? A saúde integrativa trabalha o conceito de propósito? De propósito, Propósito de a medicina vida. integrativa não se prende a muitos conceitos. Na verdade, a integração se dá exatamente na interseção, né? A gente fala que é uma prática interdisciplinar e não multidisciplinar. Então, não se foca em detalhes. O propósito está integrado ao conteúdo e é individualizado. Então, com certeza, está inserido dentro do contexto das práticas integrativas. Só não se baseia como um propósito, como um objetivo. Legal. E aí, o que você acha, assim, das principais... o que você tem, assim, de experiência, até na reabilitação cardíaca mesmo, sobre a proximidade dessa longevidade, do envelhecimento bem-sucedido, envelhecimento positivo e negativo, né? Ou bem-sucedido e mal-sucedido. Essas duas questões de uma longevidade de qualidade ou sem qualidade, o envelhecer bem ou não envelhecer bem em relação à medicina integrativa e a sua prática, a sua vivência. Digamos que, assim, nos últimos 100 anos, basicamente, né, a gente está com um aumento da expectativa de vida de uma forma relativamente progressiva. Eu acredito que atualmente a gente estagnou essa progressão, está um pouco mais lenta essa curva de ascensão da idade média que as pessoas estão chegando a atingir. Óbvio, né? Muitos fatores relacionados reduziram muito a quantidade de guerras, né? De prevenção, saúde, metodologias relacionadas à higiene, né? Saneamento básico, enfim, isso tudo todo mundo já sabe. Mas dentro de outro lado da moeda, o principal problema que a gente tem agora para acreditar que talvez esse processo de longevidade ainda está difícil de progredir para mais longe, né, para aqueles 150 anos, talvez, porque, vamos dizer, hoje os jovens estão com outro tipo de doença. Então, teve uma geração que, por um período de pelo menos algumas décadas, começou a cobrar muito dos jovens daquela época e que hoje estão repercutindo nos jovens mais frustrados, mais depressivos, com menos motivação de vida, enfim, de várias questões. Não só isso, mas a alimentação mudou muito, temos muita questão de condimentos, né, de processados, alimentos processados, enfim. Isso tudo está levando a atual juventude a hipertensão precoce, diabetes precoce, obesidade. São os 3 principais fatores, junto com a dislipidemia, de processos cardiovasculares, de risco cardiovascular, e por aí vai. Então, esses jovens hoje talvez não vão atingir essa idade, né, terra que a gente estava chegando numa expectativa progressivamente maior do envelhecimento. E aí você me pergunta a respeito da minha experiência com o atual processo de envelhecimento, ou seja, quem se tornou na quarta idade, vamos dizer assim, e sendo idoso hoje, eu acredito que faça parte um pouco dessas gerações que pegavam muita questão de trabalho, muita questão desse processo de transição dos alimentos, e que hoje, que realmente chegou a aposentadoria, que agora pode relaxar, que agora pode curtir talvez um momento deles, eles não consigam, por determinadas questões. Então, hoje o que eu vejo é muita depressão no idoso,
e que na reabilitação, de alguma forma, ali é um momento que eles têm para interagir de forma social também. E aí a pandemia entra, não pode mais demorar para tanto papo. Não pode Nossa, mais não marcar fala. programas antes, durante ou depois da reabilitação. E nunca pode interpretar que a reabilitação era uma academia, onde você fica ali fazendo vida social, né? A reabilitação é um programa terapêutico. Então, tudo isso entra no contexto, né, de trazer esse processo de envelhecimento um pouco mais saudável para essa pessoa quando você integra esse processo a práticas integrativas. E aí você pode ter um arsenal de opções que esses idosos podem vir a fazer. Pode, por exemplo, Tai Chi, um idoso pode colocar o Tai Chi na sua vida para ajudar no equilíbrio, para ajudar um processo de posição, cognição, ajuda muita coisa. O Tai Chi é até bem utilizado nos estudos científicos, né? Yoga. Eu acho curioso que o Tai Chi, vira e mexe, eu leio artigo científico sobre queda, prevenção de queda, cognição e tal, Tai Chi. Aí, assim, a gente pega guideline mesmo da American College, algumas coisas assim, da Tai Chi. E aqui no Brasil não é muito difundido o Tai Chi, né? Não é. Eu fico, gente, onde esse povo tá fazendo Tai Chi? Que eu não vejo nem ninguém fazendo Tai Chi. Pois é, e é uma das práticas mais estudadas na cidade, o Tai Chi, yoga e meditação. A meditação também ajuda muito nesse contexto. Lá no Einstein, que eles têm a prática integrativa dentro inclusive dentro do hospital, para pacientes internados, existem práticas de toque, né? Agora eu não sei como está no Covid, mas tem o Ruffing, tem outros tipos de massagens e relaxantes, tem muitas práticas integrativas que podem ajudar a minimizar esse dano moral, psíquico, do processo de envelhecimento e de todas as frustrações que esse idoso também vem a ter por não ter conseguido atingir as metas sonhadas, enfim, o distanciamento social relacionado ao ninho vazio de diversas formas. Tudo isso vai entrar num contexto do processo de envelhecimento, não só a limitação de não conseguir mais andar rápido, de ter cabelo branco e não querer mais pintar, e por aí vai. Então, quando você coloca as práticas integrativas em meio ao processo de envelhecimento, você ajuda muita coisa nesse entendimento, compreensão e até um pouco do desapego que essas pessoas podem vir a ter, que possam justificar essas sensações e sentimentos, né? Nossa, muito legal. É apaixonante também, né? Eu acho. Mas e esse público, o público idoso, assim? Porque dentro do contexto do exercício físico, o que você falou, assim, muito perfeito, né? Sobre quem é o idoso hoje, quem vai ser o idoso amanhã, né? O idoso hoje, eu percebo que são pessoas que, como você falou, preconizaram um trabalho, a luta, o sacrifício em detrimento à criação do sustento da família, né? Então, são pessoas que não tiveram, na sua maioria, claro, o costume de se exercitar dentro do aspecto do exercício. Mas eu percebo que também, assim como a terapia, quando eu tento indicar uma psicoterapia, enfim, é uma população, o nutricionista, é dificílimo de você fazer um idoso ir a um nutricionista, eu acho, pelo menos. Então, você acha que em relação às práticas integrativas, eles também têm uma certa resistência? Ou já quando você tem contato com esse público, já é um público que já está mais despido de preconceito e resistência? Não está despido, não. Na verdade, é muito difícil. Como você mesmo comentou agora, bem, fato é que a idade vai trazer experiência. Ele pode não ter um conceito, um conteúdo teórico aprofundado nos temas que a gente, por exemplo, está conversando agora, em termos técnicos. Mas eles têm a experiência deles, do próprio corpo, de quem ele conviveu. Pode me abraçar. Do próprio corpo, de pessoas que eles conheceram. Então, eles vão ter uma certa resistência. Fora a questão religiosa, que muitos idosos
associam algumas práticas integrativas a umas questões religiosas, e não necessariamente tem relação. Pelo contrário, inclusive, você pode utilizar o momento, né, da sua oração, da sua fé, da sua reza, prece, enfim, junto de uma imersão meditativa. E então, nesse contexto, com certeza tem muita resistência até eles entenderem. Desculpa. Gui, olha só. Ô, Gui, vamos tirar uma foto. Olha pra cá, ó. Olha pra cá. Vamos sorrir, ó. Tcharam! Adorei! Olha, viu? Já participou. Pronto. Já virou a estrela. E aí, nesse contexto, com certeza, existe uma resistência maior das práticas integrativas por essa população, assim. Mas a gente tenta, sem convencer, né? A gente tenta mostrar na própria prática o benefício, né? Porque você encontra benefícios a curto, médio e longo prazo. Eu mesma já fiz no consultório uma técnica de respiração para uma pessoa hipertensa que estava com mais de 150 de sistólica, né? 15 de sistólica, mais ou menos, acho que estava 16, algo assim. E, de repente, depois de 5 minutos de prática de respiração, a pressão foi para 12 por 8. Olha, que legal. 5 minutos. Eu fiz milagre. Não fiz milagre. Eu acalmei a pessoa e mostrei que acalmando ela consegue responder melhor ao próprio mecanismo fisiológico dela, do corpo dela. E só o momento que eu acabei de finalizar a medição da pressão, que eu fui fazer as minhas anotações, a pessoa ficou com sono. Uma pessoa que fica Relaxou. num momento de estresse e ansiedade contínuo e ela simplesmente começa a bocejar. Ela, olha só, eu tô com sono, nem acredito. E é engraçado. Então, eu consegui mostrar com 5 ou 10 minutos de um tempo, assim, falando dessas práticas, que pode ser possível. Não obriguei ninguém a nada. Quis tentar, aceitou e viu como que pode acontecer. E aí daí eu começo a yoga nidra, que pode ajudar no processo de insônia, ajudar a dormir melhor. E por aí vai. Então, é muito mais uma questão de mostrar algumas formas que podem ser válidas para essa pessoa, do que de tentar convencer. Porque convencer, a gente não convence ninguém. Você tá bem? O melhor caminho, então, é informar e deixar que a pessoa escolha, né? Oi? O melhor caminho é informar e deixar que a pessoa escolha, né? Isso. Dar informação. A informação. Seja por meio de cursos, aulas, demonstrativos, ou até a própria citação de como que esses benefícios podem vir a atingir essa pessoa de alguma forma, e aí a pessoa, curiosamente, vai acabar vindo buscar. Deixa eu procurar aqui no Dr. Google. Não, mas muitos idosos não sabem mexer no Google. Aí vai perguntar para a sobrinha. Você já ouviu falar disso? Aí vai perguntar para a netinha. Você já ouviu falar de não sei o quê? E aí, olha, isso acho que deve ser muito bom para o senhor, vovô. Tipo assim, eu acredito já entra no radar, né? Dessa forma, a gente consegue trazer eles para algum ponto para poder ajudar a mostrar que é possível. Que legal, adorei. Agora, você falou da meditação que teve um efeito hipotensor, né, ali na... Como que seria essa meditação? Por exemplo, eu na minha aula, né, se eu chego e o meu aluno idoso tá com uma pressão mais alta, e aí o que eu posso fazer em relação a isso? Dá uma dica prática pra gente aí, pra gente fazer. Melhor forma é a técnica de medição da pressão adequada, né? Senta a pessoa, repousa por alguns minutinhos, até mais ou menos uns 5 minutos, idealmente, numa posição confortável, os 2 pés no chão. Se a pessoa preferir fechar os olhos, pode ser mais adequado,
mas ela pode não querer fechar os olhos e ficar com os olhos abertos ou simplesmente focando num ponto fixo mais abaixo, assim, mais ou menos num ângulo de 45 graus, né? Que meditação zazen, por exemplo, faz isso, com o olho aberto mais ou menos a 45 graus para baixo. E respirando profundamente até 10 vezes é uma técnica simples, com as mãos posicionadas nas pernas, nas coxas, com as palmas da mão voltada para cima, por exemplo, os pés apoiados no chão e a coluna mais ereta possível, sem apoiar o dorso da coluna na cadeira. Mesmo que não consiga uma sustentação mais adequada, pode apoiar, mas não se sustentar com essa base das costas na cadeira, né? Só para poder encostar por ser a melhor forma. E se for assim, que essa cadeira esteja num plano um pouquinho mais elevado, onde o joelho não fique acima do quadril, né? Ou na mesma altura ou mais um pouquinho abaixo, né? Seria a melhor forma de, por exemplo, sentar na postura de meditação. Dito isso, a pessoa vai estar respirando 10 vezes. Eu brinco de yoga e respiração com meu filho, por exemplo, uma prática que dá para fazer até com criança. Inspira como se estivesse cheirando uma rosa, muito cheirosa, bem profundamente, e expira como se estivesse assoprando uma vela, o mais prolongado e lento que você conseguir. Então, a pessoa vai conseguir fazendo isso 10 vezes, aí mede a pressão de novo, vê se dá certo. Boa! Adorei. Adorei também esse comando, né? Essa assimilação de cheirar a flor, assoprar a vela. É importante, porque às vezes a gente tem alunos e pacientes que nem nunca pararam para pensar em respirar na vida, né? Exatamente. Então a vida naquela respiração apical ali. E o mais lento que conseguir fazer a respiração, mais vai acalmar, né, a questão de ativar o parasimpático e reduzir a adrenalina do sistema simpático, do sistema adrenérgico. Então, quanto mais lenta for a respiração, mais esse estado de relaxamento e calma vai vir à tona. Então, a pressão vai tender a reduzir mesmo, naquele momento, né? E tem alguma prática meditativa que se adapte melhor ao idoso? Ou essa? Essa é uma boa prática, mas existem uma diversidade absurda de práticas que podem vir a se tornar adequadas. É realmente uma questão individual. A prática de meditação, ela depende muito de cada um. Tem gente que precisa de uma meditação mais ativa para entrar no estado meditativo. Então, seria uma questão de colocar uma pessoa para dançar. O idoso, ele pode estar em pé e sem ter o risco, né, de queda, e só se movimentar um pouquinho em relação a alguma música que ele goste, não interessa qual. Faz isso por 10 minutos e aí senta, ou deita, e aí o estado do corpo já vai relaxar automaticamente. Isso pode ser uma prática. A gente vai pegar um carrinho para a mamãe. A mamãe já tá acabando aqui, tá bom? Tá. E aí, outra prática que pode ser adequada, na verdade, mais do que a questão de meditação ativa, mas é uma prática relacionada à própria questão religiosa dessa pessoa. Eu lembro que uma vez você falou isso, do terço, né? Que no momento que ele tá fazendo a sua oração... Já tá acabando, tá bom? Tá bom. Que no momento que ele está fazendo a sua oração, cada palavra que ele estiver pronunciando pode... Já está acabando, 5 minutos. Tá bom? Conta ali. E aí... 1, 2, 3, Desculpa. 4, 5... Guilherme, olha só, Guilherme, vem cá falar comigo. Você medita com a sua mãe? Sim. Você gosta? Ensina ela a meditar. Como é que respira? Como é que faz? Como é que medita? Não sei. Ué, mas você não faz com a sua mãe? Mas eu sabe uma. Fala, como Como é qual que você é? sabe? Eu sabe só uma que eu faço. Qual é Como você que faz? é?
Vai de Como novo. que é? Respira esperando a flor. Ah, assim? Entendeu? Não, assim. Ela não tá vendo. Você tá com a mão no nariz. Eu adorei, hein? Vou querer meditar junto com você também, qualquer dia desses. Isso. E então, quando você está fazendo a sua prece, a sua oração, se concentrando em cada palavra que você está dizendo, e não no automático, focando na sua intenção, você já pode trazer esse estado um pouco mais concentrado. E essa concentração pode já trazer um pouco de calma, né? Quando você está orando o Pai Nosso, por exemplo, ou, enfim, fazendo as suas preces e orações, concentrando em cada palavra, cada sentido da frase. Isso já é uma prática meditativa. E Não o no terço? automático, né? Oi? O terço. O terço. O terço, muita gente reza muito rápido, né? Por causa dos contos. E aí não está nem prestando atenção de fato em cada palavra. Sem presença, né? Sem presença. A grande questão é a presença, aquele momento de concentração, né? Naquilo que você está fazendo. Então, ao rezar o terço, por exemplo, tentar entender cada conto que você está dizendo, né? Eu esqueci o termo que fala do... É, conta mesmo. E aí, por aí vai. Então, assim, existem outras práticas, né? Na meditação transcendental, você usa um mantra. Ele pode ser, inclusive, uma questão religiosa. Mas já tá quase acabando. Ainda não deu 5 minutos. Tá bom? E aquela do inspira em 3, segura 3 e solta em 6? Você tá bem? Tá bom. Essa pode ser um pouco mais difícil de fazer sozinha, tá? Porque Mas o que ela traz de assim, ela tem uma relação com a ansiedade? quando você prolonga a expiração, você ajuda essa estimulação do parasimpático e redução do estado hidronérgico, né? Da questão relacionada ao estresse. Que legal. E então, quando você faz essa prática, ela é baseada no yoga, em alguns pranayamas. E aí você conta, inspirando, por exemplo, em 3 tempos, né, segundos mentalmente, pausa em 3 tempos, pensando mentalmente, e expira em 6. A expiração geralmente é sempre o dobro da inspiração. Mas, infelizmente, tem gente que não vai conseguir expirar em 8, em 10. Então, não adianta colocar mais tempo de inspiração, porque a questão é a expiração e as pausas. Isso já traz um estado também mais... Eu faço essa antes de apresentação, essas coisas assim. E deu certo uma vez. Eu fiz uma apresentação no mestrado que eu tava muito nervosa. Aí eu fiz e falei plena. Falei, gente, só pode ser porque eu fiz aquela respiração antes. Isso é muito legal, esse retorno, sabia? Nossa, tem umas práticas mas também... assim, eu ficaria muito nervosa, muito, porque fizeram perguntas do projeto. Eu falei, nossa, só consegui fazer isso, ficar tranquila, assim, fiquei pleníssima. Tem alguns mantras relacionados à meditação transcendental, baseados, por exemplo, em chakras. E quando você faz o mantra de um chakra que você precisa, por exemplo, para uma apresentação, você precisa ter firmeza, você precisa melhorar um determinado chakra. Aí você faz a meditação desse chakra antes de apresentar, você se sente muito mais confiante. É engraçado, né? Tem um pouco de placebo ou não, mas Não, eu acho realmente que, acontece. nossa, eu adoro. Eu queria ter mais disciplina de acordar mais cedo, sentar, ler, meditar. Eu queria muito conseguir fazer isso. Quem sabe um dia, né? A gente vai sempre tentando evoluir, mas queria muito. Eu não estou conseguindo falar tantas práticas e tanta coisa aqui, porque eu realmente estou um pouco mais distraída, me desculpa.
Mas a grande questão é que a prática meditativa vai depender muito da sua rotina. No caso, você tem que adequar a prática da melhor forma possível dentro da sua rotina. Até que, nas tentativas, isso se torne real, isso se torne um hábito. E do hábito, você se torna intrínseco. Então, é como E se colhe fosse os acordar para benefícios, escovar os né? dentes. Acorda, se espreguiça. Então, quando você traz a prática rotineira dentro do seu dia a dia, isso se torna um hábito. E o hábito faz esse estado meditativo mais adequado. E aí a prática, por exemplo, só de você acordar, se espreguiçar muito bem, respirar 3 vezes, no mínimo, 5 vezes a média, pelo menos 10 vezes antes de você levantar da cama, nessa posição que eu comentei, né, de coluna ereta, os pés apoiados mais no chão, respira e começa o seu dia. Ao longo do seu dia, você vai estar lá trabalhando toda torta, você vai se ligar, não tem nem por que eu estar torto assim. E aí você vai corrigir a sua postura. Isso já vai fazer com que você lembre ao longo do seu dia coisas que podem estar te prejudicando. Isso mesmo, até na alimentação. Não tem por que eu estar comendo isso, não tem por que eu estar fazendo isso. E aí vai melhorando muita coisa, né, do seu dia a dia. Então, se eu fizer 10 ciclos antes de levantar da cama, já tenho benefícios. Já vou conseguir dizer não ali pro bolo de chocolate. Podemos tentar, você me traz esse retorno depois. Vou Mas fazer, já é o início. Mas já é o vou início. fazer. Vou Porque fazer 10. isso, por exemplo, melhora dores crônicas. Só de você corrigir a sua postura, de você ter a atenção que você está numa postura que não está confortável, já vai corrigir essa postura a ponto de não gerar dores crônicas na coluna, no joelho, no ombro, por causa da postura. Grande parte das artropatias são de postura, né? De posicionamento. Então, sim, Chocada. você pode reduzir a vontade de comer o bolo de chocolate, ou você vai comer o bolo de chocolate e vai perceber que você não precisa comer ele inteiro. Um pedacinho já basta. Vou começar a fazer isso amanhã, sim. Sentar na cama e respirar 10 vezes. Inspira a flor cheirosa e assopra a vela. Vou fazer. Adorei, Cíntia. Obrigada. De nada, É desculpa sempre os muito... transtornos, Que desculpa. isso? Não é transtorno, é alegria. Nem pede desculpa, não. O Guilherme é um fofo. Aqui. Eu adoro acompanhar os stories do Guilherme. E você é uma querida. Muito obrigada por você estar aqui. Oi! Tudo bem? Olha, eu já acabei com a sua mãe, tá? Fechou? Sim. E amanhã eu vou meditar igual a você. Inspira, cheira, flor, cheira. Como é que é? Me ensina de novo. Cheira uma flor e assopra uma vela. Muito bem, obrigada por ter me ensinado, Gui. De Tá nada. bom? Então tá. Beijo. Muito obrigada por esse convite, viu? Obrigada. Nada, que isso. Você é um amor. E mostrar para as pessoas como que o mundo está caminhando para esse lado, né? A gente vai ter a Maratona da Visão Biopsicossocial e aí a gente tem muito embasamento científico, gente, falando sobre os aspectos biopsicossociais. Nós somos indivíduos, né? Não somos só a gente não pode se basear só em um aspecto, Não. né? Nós somos muito integrados. A gente tem muita coisa por trás só dessa carpaça aqui de físico, né? Do nosso organismo. Tem muita coisa relacionada, né? Tanto no âmbito mental, psíquico, mas também na questão muito etérea, né? A medicina quântica já mostrou isso também. Então, vamos nos falar muito mais. Guilherme, tá todo mundo te mandando tchau aqui, hein? Ó, Abigail, você, ó. todo mundo. Ó. Não posso ver. Aqui, ó, Guilherme. Então, gente, ó, quem não se inscreveu ainda na maratona, link lá na bio, 7 dias, 7 passos para a gente trabalhar uma visão biopsicossocial do idoso, 100% online e 100% gratuito, tá bom? Cíntia, obrigada mais uma vez.
Adorei Obrigada a você. você mais uma vez. Adorei o Guilherme aqui. Essa pandemia tem que acabar pra gente voltar a se ver, né? O pessoal Verdade, se vê pelo Zoom. verdade. Mas vai acabar, vamos torcer. Acreditando acontece, né? É verdade. Boa Beijo. noite Tchau, a todos. Guigui. Obrigada pela participação de todo Tchau, mundo. Mais uma vez, Guilherme. obrigada pelo convite. Beijo, beijo. Dá tchau pro pessoal. Tchau, pessoal. Boa Beijo. noite. Durmam bem. Tchau. Vocês também. Obrigada. Tchau.